Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero, neste momento, meditar com os irmãos na palavra do Senhor, já que todos nós precisamos de ouvir muito Deus falar conosco nesses dias complicados para todos, para todo mundo. E eu gostaria que, neste momento, todos pegassem suas Bíblias e lessem comigo um texto da palavra de Deus para a reflexão de todos nós. E o texto que eu quero ler com todos vocês está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. É um texto que será de muita importância para a reflexão de todos nós nestes momentos, ou neste momento difícil que nós estamos vivendo. E assim está escrito na palavra do Senhor: posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Diante dessa leitura, eu convido a todos a fazer uma oração comigo. Vamos fazer uma oração juntos, pedir a Deus para esclarecer nossa mente. É um texto da palavra, mas eu acredito que se o Espírito Santo não falar conosco, não adianta nenhum esforço. E a minha intenção é abençoar a todos vocês, a cada um de vocês, a você em especial, a você mulher, a você homem, jovem, todos. Meditem na palavra que nós estaremos falando agora através do Espírito Santo, e nessa oração eu convido você a me colocar nas mãos do Senhor, para que eu consiga transmitir ao teu coração uma palavra de fé e de vida. Ore comigo. Senhor, nesse momento eu estou aqui orando por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. O meu desejo é falar ao coração de cada um, explicar, deixar que essa pessoa entenda a tua palavra, e nesse momento difícil, essa pessoa entenda que ela não está sozinha, que só o Senhor tem o poder de fazer grandes coisas e que as nossas vidas estão em tuas mãos. Todos nós somos carentes do Senhor. E eu peço neste momento a tua graça, teu Espírito, Pai. Me faça compreender a tua palavra, me faça entender a tua mensagem e falar ao coração de cada um, porque eu não sei a necessidade deles, mas o Senhor sabe de tudo. Por isso, nos abençoe neste momento, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar hoje sobre confiança em Deus. Confiança em Deus. Quem de fato conhece a verdade? É importante nós pensarmos nisso. Quem de fato conhece a verdade? Onde está a verdade? O que é verdade? Como agir diante das dificuldades? Quem está no controle de nossas vidas? Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da minha vida?
Em quem está a minha confiança? Em quem está a sua confiança? Como o Espírito Santo nos ajuda diante de questões complicadas? Vamos falar um pouquinho sobre isso neste momento? Porque eu sei uma coisa, o medo da infecção do coronavírus tem aterrorizado as pessoas. Todos nós estamos preocupados, mas tem pessoas aterrorizadas, pessoas realmente que estão desesperadas. E muitos estão replicando o terror por meio das redes sociais. O que eu estou vendo aí está prejudicando a fé das pessoas. Tem muitas mensagens que são replicadas, que não contribuem em nada para o crescimento, nem para o despertamento das pessoas, mas apenas para aterrorizar ainda mais o coração das pessoas. Isso é muito complicado. Mas é um fato que eu gostaria que você pensasse com muita alegria, ou na verdade com muita convicção. A confiança em Deus nos fortalece nos momentos de crise. É a confiança em Deus que nos ajuda em qualquer momento, até neste momento que nós estamos vivendo. É a confiança no Senhor que vai nos ajudar. Qualquer outra coisa só vai nos atrapalhar. Então nós aprendemos que é a confiança em Deus que nos fortalece nos momentos de crise. E quando esse texto que eu li com os irmãos aqui, no primeiro versículo que nós lemos, Jesus orienta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que acautelasse, ou seja, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Naquela época de Cristo, Jesus orientou os seus discípulos a tomarem cuidado com a hipocrisia. O que é hipocrisia? Pessoas que têm uma aparência boa, pessoas que falam tranquilamente, pessoas que têm um aspecto de confiança, mas por detrás disso há outras intenções. Então, até mesmo hoje, nós temos que tomar cuidado com quem nós ouvimos, com quem nós seguimos, porque não se dá para saber se é uma pessoa de Deus ou não, apenas pelo rosto, ou pela presença, ou pelas vestimentas. Isto não nos auxilia, não nos orienta de fato quem é que está seguindo a Cristo, ou quem está falando a verdade. Então, hoje nós temos um perigo dos hipócritas. A hipocrisia está por todos os lados, ainda mais agora que não se tem mais apenas um lugar de se obter informações, mas há centenas de pessoas ensinando, centenas de pessoas, milhares de pessoas falando. E aí, no meio dessa multidão de vozes, Jesus nos orienta também hoje para ter muita cautela, muita calma, muita prudência ao ouvir as pessoas que falam, porque nem sempre essas pessoas estão falando sobre a palavra de Deus, e Deus às vezes está colocado em segundo plano. Então, muito cuidado com a hipocrisia que Jesus orientou naqueles dias, naquela multidão de pessoas. O texto nos mostra que, no versículo 1, que havia uma multidão de pessoas, e Jesus então fala para os seus apóstolos, os seus discípulos, para tomarem cuidado, muito cuidado em relação aos hipócritas. E outra coisa, um outro ponto que eu quero deixar com os irmãos também, é que as convicções dos cristãos durante a história, o que fazia com as pessoas, a convicção delas diante da fogueira, porque as pessoas eram queimadas no passado por causa da fé em Cristo, mas até ali eles cantavam, adoravam a Deus, não havia desespero, porque em muitos momentos da história houve dificuldades, houve perseguições, e os cristãos no passado, eles até cantavam na fogueira. Cantavam, é claro que não é um canto bom de se ver, mas demonstravam para as pessoas que mesmo na fogueira, aqueles cristãos confiavam em Deus, confiavam no Senhor. Nem a fogueira impedia que aquelas pessoas continuassem acreditando, nem a morte não assustava os irmãos naquela época. E essa confiança que eles tinham em Deus é que os fortaleciam, é que os ajudavam a superarem aqueles momentos complicados que eles estavam vivendo. Alguns morreram, alguns conseguiram escapar da morte, mas o tormento aconteceu, mas a confiança em Deus ajudou aqueles irmãos. Então, muito cuidado em relação às pessoas que falam. Procure ouvir a voz do Espírito Santo no meio dessa multidão de pessoas falando.
E uma coisa que eu quero falar com os irmãos também nesse momento, com todos que estão me ouvindo, que quando se trata da verdade, em que lugar está a verdade? A igreja revela a verdade. No versículo que nós lemos, o versículo 2 e 3 de Lucas, capítulo 12, está escrito assim: mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não há de ser sabido, porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será pregoado. Olha, para que você entenda esse texto aqui, que eu li, é importante que nós lemos também Marcos capítulo 4. Pegue sua Bíblia e leia Marcos capítulo 4, do versículo 21. Lucas 4. Isso, Lucas 4. Desculpe, irmãos. Na verdade é Marcos, tá? É Marcos 4. Porque nós já estamos em Lucas, né? É Marcos capítulo 4. Procurei. Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 21 e 22. 4, 21 e 22 está escrito assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vim antes para ser colocado no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Nesse contexto que eu li aqui agora, Jesus estava falando sobre a igreja, que o cristão ele não pode ficar escondido. Ele fala que não se coloca uma candeia escondida debaixo de alguma coisa, mas é colocada na parte mais alta da casa para iluminar todos. E então, quando você lê aqui em Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3, quando ele fala que não há nada encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não há de ser sabido, ele está se referindo justamente que o que ele ensinava para os seus apóstolos, ali, para eles, depois chegaria um momento que eles iriam gritar sobre até mesmo, no caso que ele fala aqui nos telhados, né? Ou seja, a igreja tem a verdade, porque a verdade, de fato, nós sabemos que ela é Jesus Cristo. Ela foi revelada em Cristo, ela é o próprio Cristo. Jesus é a verdade, ele mesmo disse isto. E nós temos que falar sobre Jesus, porque em Jesus é que nós temos a verdade. E em Cristo as coisas todas são reveladas. Por isso que não há nada encoberto que não há de ser descoberto. Porque quando chega a verdade, quando chega Jesus, o que está oculto se revela, porque nada fica oculto diante da verdade. E Jesus falou que eu estou falando com vocês também, em particular, vocês devem falar, devem gritar, né, nos telhados, devem falar nas partes altas, para que todos ouçam a verdade. Isso é muito importante que você saiba, então, que a igreja, ela revela a verdade oculta ao mundo. Nós, o povo de Deus, é que temos a verdade. Qualquer outra fonte, nós temos que ouvir com cautela, como eu falei no início, sobre a questão da hipocrisia. Porque nós nunca sabemos, de fato, o que as pessoas estão querendo com suas palavras. Um outro ponto que eu vou discutir com vocês, também em Lucas capítulo 12, é o versículo 4 e 5, que Jesus disse: e digo-vos, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. Então, diante das dificuldades, nós agimos por fé. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no Senhor, na providência que vem do Senhor. E nós vivemos pela fé, não é pela vista. Não é, se você ficar olhando as coisas, como nós estamos falando hoje em dia, entrando em desespero, esquecendo que o nosso Deus é superior a qualquer dificuldade. O nosso Deus continua sendo o mesmo, nada mudou em Deus. O mundo muda, as coisas mudam, as circunstâncias mudam, mas o nosso Deus, ele continua o mesmo.
do mesmo jeito, com o mesmo poder, e Ele está no controle de todas as coisas. Então nós não agimos por impulso, não agimos por informações, nós devemos andar pela fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sem perder a convicção de que nós não estamos sozinhos. Então Jesus disse aqui para que nós não tenhamos que ter medo de quem mata o corpo. Não tenha medo de quem mata o corpo. Você deve temer, sim, ter respeito, reverência a quem pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É o que o próprio Cristo disse. E hoje em dia as pessoas estão temendo mais o corpo, estão preocupados mais com o corpo e se esquecendo que o dono do corpo é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Então nós precisamos, diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, agirmos pela fé, olhando além de circunstâncias, olhando além do obstáculo, olhando além da enfermidade, olhando além do monte, sabendo que Jesus está acima de todas as coisas. Então nós agimos por fé. E outra coisa também que Jesus, ele até faz um questionamento com os seus discípulos, ele faz uma pergunta no versículo 6 e 7, ele diz para os seus discípulos: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus está no controle de nossas vidas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. E ele faz esta pergunta: você não compra por aí 5 passarinhos por 2 asses? Por uma moeda bem pequena, centavos? Por uma moeda, naquela época o aço é uma moeda de pouco valor, não importa o que valia, mas só dava para comprar 5 passarinhos. E se percebe que é muito pouco dinheiro. Mas, só que Jesus aqui, ele não estava dizendo sobre o dinheiro, sobre o valor do dinheiro, mas sim sobre os passarinhos. É justamente os passarinhos que está em questão aqui, porque ele fala que nenhum dos passarinhos está esquecido diante de Deus. Até o passarinho ser capturado e depois vendido, era uma permissão de Deus, é o que Jesus estava se referindo aqui. Ele fala que nenhum deles, nenhum passarinho é esquecido perante o Senhor. Em outro contexto, Jesus fala que as aves, elas não plantam e Deus alimenta os passarinhos, em outro contexto. Mas aqui ele faz uma referência de novo aos passarinhos, mostrando que Deus cuida dos passarinhos. Ele faz essa questão. Então não tenha medo, porque você vale muito mais do que um passarinho. Você tem muito mais valor do que um passarinho. Se Deus está preocupado com pássaros, Deus com certeza está preocupado com seus filhos. Então Deus está no controle das nossas vidas. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E nós não podemos perder o foco, porque Deus está no controle de tudo. Tenha certeza disso. Deus está no controle de tudo. Porque ele até fala que até os cabelos da nossa cabeça, estão todos contados. Deus sabe até quantos cabelos, quantos fios de cabelos você tem. Quantos fios, quanto cabelo. Se fosse contar tudo, milhares, milhões, não sei. Mas Deus sabe quantos cabelos, quantos fios há na sua cabeça. Se Deus sabe até isso, Deus sabe também das nossas vidas. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe dos nossos problemas. Deus sabe de tudo. Então vamos descansar nas mãos do Senhor. Vamos deixar Deus trabalhar. Ele continua sendo Deus. E Jesus, então, ele continua dizendo, no versículo 8 e 9, e Jesus continua dizendo: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha só, a nossa confiança está em Jesus.
Se Jesus fala que se nós falarmos dele, confessar é você falar a mesma coisa, né? Ou seja, ter a mesma visão e falar para todos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus reina, que Jesus governa, que Jesus é tudo. Se você falar para todos que Jesus é a resposta, que Jesus é o auxílio, que Jesus é o nosso castelo forte, então o próprio Jesus vai falar de você para os anjos. Ele vai confessar, ele vai falar sobre você, quem é você para os anjos. Nós sabemos que os nossos anjos, os anjos do Senhor, eles nos protegem dos males. Ou seja, o próprio Jesus se prontifica a dar testemunho da sua vida e de confessar diante dos anjos, e claro, também diante do Pai. E outra coisa que também Jesus disse, no versículo 10 e 12 do texto lido, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis fazer. Olha só que coisa interessante. O Espírito Santo nos ajuda diante de questões complicadas. Aqui Jesus estava se referindo quando eles fossem presos. Ele não deveria se preocupar, porque o Espírito Santo falaria na boca de cada um deles, iria justificá-los, iria falar o que tinha que ser falado, eles não poderiam ser nem questionados pela sabedoria do Espírito Santo. Meus amados, isso nos ensina o seguinte, que o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo sabe como nós vamos sair das dificuldades, dos momentos complicados. O Espírito Santo, ele está conosco, ele impera na igreja, ele movimenta a igreja, ele movimenta a sua vida, ele movimenta a minha vida, ele movimenta o mundo. O Espírito Santo está conosco e nós sabemos que ele nos ajuda diante de todas as questões complicadas. Um caso bíblico que ilustra muito bem o que nós estamos falando até agora em relação à proteção de Deus está registrado no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, do versículo 8 até o 23, em que o rei da Síria ele mandou um exército para prender Eliseu, e quando o rapaz que estava com Eliseu viu aquela quantidade de soldados cercando a cidade, ele se desesperou, ele gritou, ele entrou em desespero, e, ai meu Deus, como nós vamos escapar? E Eliseu faz uma oração a Deus e pede para Deus abrir os olhos de Geazi. E quando os olhos espirituais de Geazi se abriram, porque naquele momento ele conseguiu enxergar além da circunstância, e ele percebeu uma multidão celestial, um exército muito superior ao exército que cercava a cidade. E ali Deus demonstrou para Geazi que, enquanto ele pensava que estava sozinho junto com Eliseu, Deus estava com Eliseu e iria proteger todo mundo. E assim Deus cegou aquele exército da Síria, mas da Síria acabou sendo conduzido por Eliseu até Samaria, e a história mostra que eles voltaram para casa, voltaram para a Síria, sem de fato prender Eliseu, e nem foram mortos. Mas o fato que eu quero que vocês entendam, é que no meio daquela situação de desespero, Deus estava com Eliseu, Deus estava com aquele moço, Deus está sempre com todos nós. Este é um contexto histórico que nos mostra, que ilustra muito bem que independe, nós estamos enfrentando um exército talvez invisível, é invisível, claro, na situação atual, e exércitos físicos, mas o nosso Deus nos protege de todos eles, tanto daquilo que é visível quanto invisível, porque o nosso Deus vê todas as coisas, nada está oculto aos teus olhos. E quais as ações que eu quero que você tome a partir de agora, mediante tudo que nós falamos, mediante a palavra de Deus? A primeira ação que eu quero que você tome a partir de agora, em nome de Jesus, conheça pela palavra a verdade. A verdade está na Bíblia Sagrada. A palavra está ali, a verdade está ali. Qualquer outra informação, ela tem que ser pautada pela Bíblia. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, porque é a palavra de Deus que traz paz à nossa alma. Outras fontes tiram a nossa paz e nos colocam em desespero. Vamos confiar mais no Senhor Deus.
Tome uma decisão, faça as coisas pela fé e não pela emoção. A emoção, ela cega as pessoas, ela impede que as pessoas vejam a verdade. É muito importante não agir pela emoção, mas agir pela fé. Confiar no Senhor Deus, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. É por isso que nós temos que saber que Ele está no controle de tudo, porque aí nós vamos encontrar descanso, nós vamos conseguir descansar. Jesus é a solução de tudo. Jesus é a solução de tudo e é a solução para todos. Não há outro remédio a não ser o nome de Jesus, a não ser a pessoa de Jesus, a não ser o próprio Cristo. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar. O Espírito Santo está conosco todos os dias para nos orientar. Então vamos confiar mais na ação do Espírito Santo e vamos descansar à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E eu quero que você faça uma reflexão agora. Uma pergunta que eu vou deixar para você responder para você mesmo e para você mesma. Qual tem sido a tua atitude diante das dificuldades da vida? Como você tem se comportado diante dos problemas? Em quem você tem confiado? E como você tem confiado? Que Deus possa refletir, que Deus possa responder com você pelo Espírito Santo, para que você haja da maneira certa, no nome de Jesus. Se você puder agora orar comigo, vamos orar juntos. Se você não puder, escute a oração, feche os olhos se puder. Deus vai trazer paz à tua alma. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã que está me ouvindo agora, está ouvindo esta oração. Que teu Espírito Santo esteja acalmando cada vida, acalmando cada coração, acalmando cada alma, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, em tuas mãos está a vitória, em tuas mãos está a vida. Por isso, ó Pai, traga conforto, traga orientação, traga paz a cada pessoa agora, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.